Que o Senhor, meu Deus, abençoe ela. Pai, eu não conheço ela, mas o Senhor conhece. E que o Senhor, nesta noite, abençoe a vida dela. Que os anjos do Senhor acampem sobre ela. Derrama, Senhor, a proteção, as bênçãos divinas sobre ela, sobre o esposo dela, a filha dela. Que o Senhor abençoe, meu Deus, este casal, esta família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha derramar sobre o teu poder, sobre a vida dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Agradecer à pastora, né, pela confiança de transmitir a palavra para que eu trouxesse sem nem ela me conhecer, né? Mas o Deus que nós servimos conhece todos nós. E quando ela falou ali, o Deus, ele testificou, né, o Espírito Santo, que eu trouxesse a palavra e também prontifiquei. Eu não sou pastora, sou diaconisa, né? A palavra do Senhor é uma palavra bastante conhecida que Deus colocou no meu coração. E a palavra que eu estou ministrando nessa noite, amém? Fica em Lucas 43. Aleluia, Jesus. Capítulo 8, versículo 43. É isso, irmãos. Ser convidados sem ninguém ter enviado eles, né? Mas o próprio Deus nos enviou, nos trouxe. Um dia a gente estava passando aqui, irmãos, e a gente viu essa igreja e a gente sentiu vontade no nosso coração da gente fazer uma visita aqui. Aí hoje foi o dia, né, que Deus nos trouxe, pegou todos de surpresa, amém? Aleluia, Senhor. Deus já falou muito aqui através dos louvores, através da palavra. E agora vamos ouvir através aqui da palavra do Senhor mais uma vez. Amém? Já estão prontos aí? Lucas 8, versículo 43. Assim diz a palavra do Senhor. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou-no na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? Negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então sabemos aqui a respeito dessa palavra, uma palavra bastante conhecida, aonde Jesus, chegando naquela cidade, Jairo já foi em busca de Jesus, pedir para que Jesus fosse até a casa dele para curar a sua filha que estava enferma. E Jesus, ele estava indo de encontro à casa de Jairo, juntamente com a multidão que o cercava Jesus. Sabemos que naquele tempo, onde Jesus estava, a multidão acompanhava Jesus, né? A multidão era imensa. Para chegar até onde Jesus estava, às vezes a pessoa tinha que se sacrificar, de alguma forma, para poder ver Jesus de perto. E foi o caso dessa mulher com fluxo de sangue. Ela, sabendo que Jesus estava passando por aquela cidade, né, por causa do barulho da multidão, ela perguntou: o que
não tinha cura. Ela gastou ali todo o seu dinheiro ali em busca de tratamento para ser curada. Mas a palavra de Deus diz que ela ia de mal a pior, irmãos. Nem melhora aquela mulher tinha. Mas naquele dia, ela viu ali a sua oportunidade, né? Ela viu ali que se ela tocasse na orla dos seus vestidos, ela seria curada. Porque Jesus é aquele que por onde ele passava, milagres aconteciam. E não é diferente, irmãos, nos dias de hoje. Aonde Jesus está, acontece milagres. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E não foi por acaso que Deus nos trouxe aqui, nesta noite, aonde o Senhor já tem falado a respeito de cura aqui na vida do nosso irmão. Se tu crê, irmão, tu verás a glória de Deus. Aleluia, porque o Senhor confirmou a palavra. E muitas vezes, irmãos, a gente sente sim enfermidade na nossa vida. Só que o Senhor falou que essa noite é noite de cura. Não sei aonde que você está sentindo enfermidade. Se é no teu corpo físico, se é na tua alma, se é no teu coração, se é na tua mente. Mas nessa noite, creia somente no Senhor, né? E ser curada. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque eu creio que nesta noite alguém tocou na orla de Cristo. Aleluia, Jesus. Porque quando aquela mulher, ela determinou que ela ia até o encontro de Jesus e ela ia tocar e ela ia ser curada, ali, irmãos, ela teve que enfrentar dificuldade. Foi difícil para ela sair da sua casa, porque tinha um decreto sobre a vida dela. Porque aquelas pessoas naquele tempo que era enfermo daquelas hemorragia, ou era enfermo com outro tipo de enfermidade, como lepra, sabemos que tinha um decreto ali que ele ficava no isolamento e não podia sair para perto das outras pessoas. Porque senão as outras pessoas também iam ficar ali impuro, né? Se tocasse ia ficar imundo, né? Mas aquela mulher, ela determinou: é hoje que eu vou receber o meu milagre. Porque eu vou até onde Jesus está. E eu vou tocar na hora da sua veste. E eu serei curada. E ela rompeu, irmãos, aquele decreto. Ela saiu da sua casa e foi. Mesmo fraca. Porque sabemos que quando a pessoa jorra sangue, né, a pessoa fica fraco, né, porque tem a anemia, porque o sangue é vida. Quando perdemos muito sangue, seja a mulher nos seus dias, seja alguém, mesmo o homem, às vezes tem acidente, corta ali e jorra muito sangue. Sabemos ali que tem ali uma certa dificuldade, porque a pessoa às vezes fica fraca, irmãos. Porque o sangue é vida. Não podemos perder o nosso sangue todo. Porque se a gente perder, a gente vai perecer, né? E eu creio que muitos olhavam para a situação daquela mulher e diziam: não tem mais jeito para ela. E às vezes acontece, irmãos, nas nossas vidas, situações nas nossas vidas, que muitas pessoas às vezes olham para mim, olha para você e diz: não tem mais jeito, chegou ao fim. Mas quando nós conseguimos tocar em Jesus, através da nossa fé, Jesus, ele nos cura e ele muda a nossa história. E aquela mulher, ela foi ali, eu creio que se arrastando por causa da fraqueza ali, mas ela foi determinada. Para ela chegar perto de Jesus, ainda teve que enfrentar uma multidão de pessoas. E foi difícil, irmãos, porque sabemos que onde tem multidão, né, para a gente chegar mais lá na frente é difícil. Porque as pessoas estão ali tudo arrojadas, ali apertadas uns nos outros, para a gente atravessar para chegar do outro lado, ou para chegar lá no meio, aonde Jesus estiver. É difícil, irmãos, mas através da nossa fé, da nossa perseverança, se nós persistir, se nós crer e não desfalecer, irmãos, dizer: não vou conseguir não, porque a multidão está grande, é impossível para mim, não vou ficar aqui. Irmão, não vai conseguir não, mas se tu for, se tu tocar, tu vai conseguir. Porque aquela mulher, ela foi, irmão. Ela foi se arrastando, enferma, mas ela
esquiva, né? E às vezes a gente não quer falar porque a gente tem medo da reação da outra pessoa. Porque às vezes a gente não sabe se ele vai gostar que a gente tocou nele lá, né? Não sabe a palavra, como que ele vai revidar com a gente, né? E às vezes a gente se esquiva, né? Como foi o caso daquela multidão. E todos negando que não foi eles que tocaram porque não tinha sido mesmo. Pedro disse para Jesus: mestre, né? Não vê que a multidão, ela te cerca. Qualquer um pode ter te tocado mesmo sem querer. E Jesus fala: não, esse toque foi um toque especial, porque eu senti, quando alguém me tocou, saiu virtude de sobre mim. E naquela hora, aquela mulher chegou para Jesus e disse, tremendo, irmãos, a palavra de Deus diz aqui que ela tremeu, né? Eu creio assim que ela pode ter ficado ali com medo de falar, com medo da reação de Jesus, né? Mas ela não calou a sua boca, mas ela disse: mestre, foi eu que te toquei. E Jesus falou para aquela mulher: mulher, filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então naquela hora ali que ela declarou, irmão, que tinha sido ela que tinha tocado em Jesus, Jesus liberou a palavra de cura para a vida daquela mulher. E na mesma da hora, o milagre aconteceu, a hemorragia ali estancou, né? Ali ela já começou ali a sentir ali o seu corpo ali já sentindo a reação ali, tendo ânimo, porque Jesus disse que tenha bom ânimo, né? Aleluia, Jesus. Então ela já sentiu ânimo, irmãos, ali, né? De poder voltar para sua casa em paz e saber que ela tinha sido curada, porque Jesus tinha curado ela. E ali Jesus, ele curando ali aquela mulher, ela voltou para sua casa e Jesus seguiu viagem. Foi até a casa de Jairo, onde ele já estava indo, né, para chegar até lá. Mas chegaram ali pessoas ali falando para Jairo que não era para ele incomodar mais o mestre, porque a menina estava morta. Outra situação difícil, irmãos. Já tinham falado ali, a menina já está morta, não tem mais jeito, não incomode mais o mestre, porque não vai adiantar ele chegar até lá. Mas Jesus, sabendo do caso, conhecendo, ele sabia que aquela menina não estava morta, ela só dormia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E Jesus, ele foi, irmãos, até lá. Aí chegando lá, ele entrou para o quarto com Jairo, a mãe da jovem. Né? Entrou o discípulo também, foi Pedro, né, que falou aqui. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Né? E lá Jesus, ele chama pela menina, né? Talita Cumi, menina, desperta. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E aquela menina ali, ela ouviu a voz de Jesus e ela despertou daquele sono, porque não era um sono da morte, irmãos. Né? Para o homem, ela poderia estar morta, mas para Jesus ela só dormia. E mesmo se fosse a morte, mas Jesus é a vida. E quando ele chega, a morte, ela tem que sair, ela tem que bater retirada. Se Jesus chegou no ambiente, se Jesus chegou na minha e na tua vida, se Jesus chegou na minha e na tua casa, a morte ela não vai resistir, a enfermidade ela não vai resistir. Quando Jesus dá ordem, irmão, que a morte ela tem que sair. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então nessa noite é noite de cura, irmãos. Né? O Senhor falou comigo através da palavra: filha, hoje é a noite de cura. Fala para a minha igreja que eu vou curar. Dependendo da enfermidade, qual meus filhos estiver sentindo, eu sou Jesus do mesmo. Eu sou eu que opero milagres. A última palavra, ela não vem do homem, ela vem, de Jesus. Aleluia, Senhor. A última palavra, quem decreta, irmão, Jesus, não é o homem. O médico pode até dizer que já chegou no fim, né? Mas aí Jesus chega e decreta ali a vitória, né? E o nome de Deus é glorificado. Aleluia, Senhor. Só contar um pouquinho do meu testemunho, irmãos. Quando eu aceitei Jesus, aleluia, Senhor,
Quando eu aceitei Jesus, irmãos, o inimigo, ele tentou contra a minha vida. Ele tentou ceifar a minha vida, irmãos, com espírito de loucura. O espírito de loucura, ele veio sobre a minha vida para querer ceifar a minha vida. Mas Jesus falou: filha, porque aceitaste como teu único suficiente Salvador, eu estou fechando a cova. Aleluia, Senhor. E o Senhor, irmãos, ele até permitiu eu passar pela retaliação. Muitos que olhavam para mim diziam que eu não tinha mais jeito, que aquela situação ali ia me levar à morte. Outros falavam: se ela não morrer, mas ela vai ficar dependendo de remédio para se controlar. E outros falavam: do jeito que ela está, eu não tenho nem coragem de olhar para ela, porque eu não vou suportar o processo que ela está passando. Mas Jesus é fiel, irmãos. Quando Ele fala, Ele cumpre. Deus até permitiu eu passar pela retaliação, mas Ele passou comigo. Ele fechou a cova. Ele me curou. Eu não tomo remédio para me controlar, porque quem me controla, irmão, é Deus. É Deus que nos controla. Quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, não tem para o inferno, irmãos. O inferno, ele pode até se levantar contra a minha e a tua vida, mas ele levanta para cair no nome de Jesus. Aleluia. E aqui eu estou, irmão, para fazer o que o Senhor quer que eu faça. E nessa hora esteja repreendido todo espírito maligno, vai de retirada, em nome de Jesus. Tu não tem poder sobre este lugar, tu não tem poder sobre esta casa. Cai por terra em nome de Jesus. Operando Deus, quem impedirá, irmãos? Aleluia, Jesus. Aleluia, o Deus que liberta. Vai entrando, meu Deus, nesta hora. Vai libertando essa vida, Senhor. Essa vida é tua, Jesus, e ela te pertence. Todo espírito de opressão que tem oprimido essa vida, que Ele vai te retirada nesta hora, em nome de Jesus. Que o Senhor faça a obra, Senhor. A obra é tua, Deus. Que o Senhor, meu Deus, venha estar entrando, meu Deus, a cada dia neste lugar. Que o Senhor venha estar agindo, meu Deus, neste lugar. Fazendo, Senhor, a tua vontade e o teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. E aí, irmãos, para quem era para morrer, se não morresse, ia ficar louca, ia ficar sendo controlada por remédios. Deus me curou, não dou remédio nem para dor de cabeça, irmão, para a honra e para a glória do Senhor. Não fiquei com sequela nenhuma. E o Senhor Deus louvor e composição, o qual nós escreve pelo Espírito Santo de Deus, estamos aí para fazer a obra do Senhor, o qual Ele tem chamado na nossa vida. Eu sou muito grata a Deus, irmãos, porque eu sou uma pessoa leiga. Não tenho muito conhecimento como muitos têm por aí. Mas se o Senhor nos escolheu, irmão, eu falei para o Senhor: Deus, eis-me aqui, Senhor. O que eu puder fazer, meu Deus, eis-me aqui. Me capacita, seja comigo, me guia, me leva aonde o Senhor quiser que eu vá. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque o Senhor nos trouxe. Eu creio que já está na hora, pastora. Eu queria só convidar meu esposo para não roubar mais um louvor para encerrar, pode ser? Amém, irmãos? Então, convido